Olá, galera do quinto ano. Bom, vamos lá, não terminamos a nossa aula, não foi possível terminar a nossa aula porque aqui na região caiu a internet, mas vamos lá, vamos continuar por aqui através do vídeo, tá bom? Bom, estávamos falando das cifras. Eu não sei se deu para todo mundo entender muito bem na aula online, tá? Mas só terminando de explicar rapidinho para a gente passar para uma outra parte também da nossa aula, que não deu tempo também de passar. Vamos lá. As cifras, então, como eu estava dizendo, cada nota musical, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, tem uma letra do alfabeto para representá-la, certo? Então, cada nota tem uma letra para representar essa nota, tá bom? E as letras, a gente usa as letras do alfabeto. Quais são elas? Para representar o Dó, como vocês podem ver aqui, para representar o Dó, a gente usa a letra C, o Ré usa a letra D, o Mi usa a letra E, para representar o Fá usa a letra F, para representar o Sol usa a letra G, o Lá a letra A, o Si a letra B e o Dó, né, novamente a letra C, como no início. Bom, por que isso acontece? Porque são exatamente essas letras para essas notas. Nós utilizamos as 7 notas musicais, né, são 7 notas musicais, e aí utilizamos 7 letras do alfabeto para representar as notas. E são as 7 primeiras letras do alfabeto: A, B, C, D, E, F, G, certo? Por que tem essa ordem? C, D, E, F, G, A, B, né? Porque antigamente, gente, o modo antigo da sequência das notas musicais, isso muito antigamente, né? As notas musicais tinham uma sequência diferente, começando pela nota Lá. Então ficava a sequência Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol e Lá novamente, né? E assim, já nessa época, foi dado aí cifras, ou seja, letras para as notas musicais, para a gente não ter que ficar escrevendo lá sempre o Dó com D e o Ré com R e o E. Aí coloca só uma letrinha que já simboliza ali, já indica a nota que está sendo falada, né? Então, como eu estava dizendo, a sequência das notas musicais eram diferentes, começando do Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Era essa a sequência antigamente. Hoje em dia, né, já a gente nem ensina mais a sequência, né, antiga, porque como já é um sistema antigo, a gente só ensina a sequência, né, atual, que é hoje em dia. Só que naquela época já tinha dado as cifras, as notas, né? E assim já utilizaram as 7 letras, primeiras letras do alfabeto. Então ficou A pro Lá, B pro Si, C pro Dó, D pro Ré, E pro Mi, F pro Fá, G pro Sol, certo? E aí, quando foi para essa sequência atual, eles não mudaram, né? As letras, cada nota permaneceu com a sua letra. O Lá continuou com A, o Si continuou com o B, o Dó continuou com o C, o Ré continuou com o D, o Mi continuou com o E, o Fá continuou com o F e o Sol continuou com o G, certo? Por isso a sequência hoje fica C, D, E, F, G, A, B, ok? Bom, e sobre as cifras, era isso que eu queria complementar, tá? Na aula de hoje. E também, na aula de hoje, iríamos falar de um assunto bem legal, né? Ainda sobre as notas musicais, né? Só que de uma forma diferente. A gente ia falar ainda na nossa aula hoje sobre um tema chamado, né, ainda sobre as notas musicais, mas o tópico se chama formação de escala. Formação de escala. Formação de escala do quê? Formação de escala musical. Na música, gente, temos as chamadas escalas. O que são escalas? São sequências de notas. Escalas são sequências de notas. Mas, quando chamamos de escalas, as escalas são sequências de notas que nós vamos usar numa música. Por exemplo, nós vamos compor uma música. Temos que escolher que notas nós vamos usar, certo? Só que tem uma técnica para isso. Não é qualquer nota que a gente pode escolher para colocar na nossa música. Aí temos que usar uma técnica, né, chamada escala, formação de escala. Eu tenho que definir que escala eu vou usar na minha música, qual sequência de 7 notas eu vou usar na minha música.
Não temos 12 notas musicais, nós descobrimos aí 12 notas musicais e ainda aquelas notas bemol que não contam como notas a mais, mas elas estão ali. Né? Então, como temos 12 notas musicais e só podemos usar 7 numa música, a escala nos ajuda a escolher, né, a definir essas notas, ok? Bom, vamos lá. Como que a gente vai montar uma escala musical? Escolher as nossas notas para as nossas músicas? Bom, aqui temos a sequência das notas, certo? Que a gente já estudou. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E aí, quando aqui os intervalos, né, as distâncias entre as notas, um tom, meio tom, né, do Mi para o Fá, um tom do Fá para o Sol, mais um tom do Sol para o Lá, um tom do Lá para o Si e meio tom do Si para o Dó. Quando nós estamos montando escalas, nós isolamos as notas musicais e deixamos só as distâncias das notas, ou seja, só os tons e os semitons, né, os meio tons, os tons inteiros e os meios tons, né, as metades de um tom, e substituímos as notas por esses algarismos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esses algarismos que chamamos de algarismos romanos, certo? Eu não sei se vocês já aprenderam sobre os algarismos, os números, né, os algarismos romanos, mas eles são escritos dessa forma, tá? Para simbolizar o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Esses algarismos nós chamamos de graus. Nós chamamos de graus. Então, estes são os graus, tá bom? Os graus da nossa escala, ou seja, da nossa sequência, tá bom? Então, o primeiro grau, que seria o Dó, né? O Dó agora eu não vou chamar mais de Dó, vou chamar de primeiro grau, né? Igual vocês podem ver aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, né? Então, primeiro grau no lugar do Dó, segundo grau no lugar do Ré, terceiro grau no lugar do Mi, quarto grau no lugar do Fá, quinto grau no lugar do Sol, sexto grau no lugar do Lá, sétimo grau no lugar do Si e oitavo grau no lugar do Dó, ok? E mantemos os tons e os semitons, tá bom? Isso daqui não pode tirar, tá? Tem que manter. Por que nós fazemos isso, essa substituição? Porque agora nós vamos chamar as notas de graus, né? Primeiro grau, quem é? O Dó. Segundo grau, o Ré. E a sequência fica a mesma coisa, certo? Nós chamamos de grau também por uma questão técnica na música, tá? É um nome técnico para as notas, para a gente não ficar chamando ainda de Dó, Ré, Mi, Fá, porque essas notas podem mudar a qualquer momento, né? Nós vamos escolher as nossas notas, então esse primeiro grau, se eu quiser chamar ele de qualquer outra nota, eu posso chamar, mas isso é um assunto para outras aulas, né? Que a gente vai trabalhar com escalas de outras notas, tá bom? Com aquelas notas alteradas, com sustenido, com bemol, tá? Depois a gente vai falar sobre isso. Mas hoje vamos montar, né, só uma sequência igual a que tá aqui, só que já utilizando a estrutura da escala, tá bom? Da escala musical. Bom, então substituímos aqui as notas pelos graus, certo? Os algarismos romanos. E aí, olha só como é que ficou depois, quando eu montei a minha escala. Minha escala ficou assim, os graus, certo? Os tons e os semitons. E aí, olha onde vieram parar as notas musicais, ó. Na parte de baixo, né? Porque agora a nossa escala está montada, tá bom? Então, ó, primeiro grau eu coloquei o Dó, segundo o Ré. Mesma coisa, né? Da sequência musical, da sequência das notas musicais. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Tá bom? Essas são as notas dessa escala. E agora, olha que interessante. Essa escala, o nome dessa escala, desse tipo de escala, vai se chamar escala maior, tá? Escala maior. E eu não sei se vocês já escutaram por aí alguém dizendo assim, alguém antes de cantar, quando foi cantar ou tocar alguma coisa, falando sobre o tom da música. Ah, vamos tocar no tom de Dó, vamos tocar no tom de Ré, vamos tocar no tom de Mi, vamos tocar no tom de Sol, né? E aí é de costume falar o modo dessa escala.
Essa escala aqui, como chama escala maior, né, e a gente montou iniciando pelo Dó, ela vai se chamar escala maior no tom de Dó maior. Tom, Dó maior. Isso aqui que significa tonalidade da música. É referente às notas que eu escolho para minha música, tá bom? E o primeiro grau sempre é aquele que dá o tom da música, tá bom? Então, tom, dó maior. Se eu colocasse o ré aqui como primeiro grau, gente, e trocasse a sequência das notas, né? Vamos supor, eu coloco o ré aqui no primeiro grau, aí depois vinha o segundo grau era mi, o terceiro grau que ia ser o fá e assim por diante, né? Aí essa escala ia se chamar escala maior, tom, ré maior, tá bom? Se eu colocasse o ré aqui e mudasse a sequência das notas, tá? Mas como o dó está em primeiro lugar aqui, né? Essa escala vai se chamar escala maior, tom, dó maior, ok? Bom, galera, é isso, formação de escala. Simplesmente é a sequência de notas que eu vou usar numa música, né? A forma da gente escolher as notas, como eu escolho as notas para uma música, né? É formando escalas. E na próxima aula nós vamos aprender na prática como mexer com essas escalas, né? Como usar outros tons, ou seja, como mudar a sequência das notas aí e escolher aquelas notas que a gente acha legal, que a gente acha que ficou boa para nossa voz, para tocar, ou para a voz de alguém cantar, tá bom? Então é isso, chegamos ao final do nosso vídeo e esse foi o complemento da nossa aula que a gente não terminou lá no Zoom, na nossa sala online, ok? Bom, beijão, bom fim de semana para todo mundo e até a próxima semana com mais aula de música. Valeu, tchau, tchau, galera!